Nessa aula eu vou ensinar pra vocês como eu recriei o That's Not My Neighbor usando somente o Scratch. E pra começar eu vou ensinar esse movimento aqui do personagem vindo aqui pra tela e também a criar esses dois botões aqui que podem permitir um personagem entrar ou não no meu prédio. E a gente vai fazer isso tudo do zero e passo a passo. E a única coisa que eu te peço é pra deixar um like nesse vídeo pra ajudar o meu trabalho. Pra começar eu vou acessar scratch.mit.edu, vou vir aqui em criar e quando eu volto aqui no meu jogo, observa que a gente tem esse cenário aqui, que é como se fosse a sala que a pessoa vai estar. A gente vai ter o personagem aqui e aqui no fundo é como se a gente tivesse a parede e o teto do corredor onde esse personagem aqui tá passando. E pra começar, eu quero primeiro criar esse cenário aqui do escritório, com uma parede, uma janelinha aqui pra gente ver o meu personagem e uma mesinha onde vão estar todas as minhas coisas. E agora surge a primeira pergunta. Lucas, eu posso criar isso aqui como um cenário? E pra isso, eu preciso explicar pra vocês um conceito muito importante, que é a diferença entre cenários e atores. Pra começar, tudo que tiver movimento aqui, que tiver alguma ação, precisa ser um ator, porque quando eu clico no ator, eu tenho todos esses comandos aqui de movimento. Já se eu clico aqui em cenários, não existem esses comandos. Então, se o objeto precisa andar, precisa se mover, precisa fazer algumas outras ações específicas, ele precisa ser um ator. Tá, Lucas, mas essa parede aqui do meu escritório, com essa janelinha, ela não precisa ter um movimento. Então, ela pode ser um cenário? E aí vem um outro ponto. Mesmo que ele não tenha movimento, porque vamos supor que a gente tem esse gatinho aqui, que vai ser o personagem assim como o Alan Zoka tá aparecendo aqui. Se eu criasse essa parede aqui do escritório como um cenário, olha o que ia acontecer. Vou vir aqui em cenários, vou clicar aqui em cenários em cima, vou clicar nesse retângulo aqui e vou colocar nessa região. Aqui eu posso usar essa borracha, aumentar ela um pouquinho, e aqui eu vou apagar um pouquinho pra ser como se fosse essa janela que a gente tem aqui, onde o Alan tá aparecendo. Observa que aqui eu nunca vou conseguir colocar esse gatinho aqui atrás, então seria impossível criar aquele movimento do gatinho vindo aqui, aparecendo na janela, e depois ele sumindo aqui atrás. O gatinho sempre vai estar na frente desse cenário. Mas Lucas, por que que isso acontece? Isso acontece porque o Scratch é como se fosse essa caixa aqui, uma caixa de papelão, e a gente tem um furo aqui na frente. Vamos supor que a gente tem esse furo, e por aqui é onde a gente consegue ver tudo acontecendo. Aqui atrás, lá no fundo dessa caixa, a gente tem os nossos cenários, que assim como no teatro, é o que vai ficar atrás de tudo. E lembrando que não vai ter nenhuma ação. E aqui na frente, a gente tem todos os atores. E é importante observar que esses atores, eles estão em camadas, assim como eu mostrei aqui. Então vamos supor que eu quero colocar a parede do meu escritório e um personagem aqui dentro do Scratch. Aonde eu colocaria essa parede? Eu poderia colocar ela simplesmente no cenário, aqui atrás. Só que ao fazer isso, quando eu adicionar o meu personagem, observa que ele sempre vai estar na frente. É como se o meu personagem estivesse dentro do escritório de segurança, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele vá pra trás, como se ele realmente estivesse passando no corredor. E pra isso, mesmo que esse cenário aqui não tenha movimento, que ele não vá fazer nenhuma ação, eu posso colocar ele também como um ator, porque ao fazer isso, eu posso trazer ele pra essa camada aqui da frente, e agora a gente consegue deslocar ele pra cá. E aí sim, agora parece que o meu personagem tá no corredor e não mais dentro do escritório. Ah, Lucas, beleza, mas então o que que eu coloco no cenário? Você pode deixar o cenário branco, assim como tá aqui, ou pode colocar apenas uma imagem de fundo bonitinha, mas que essa imagem vai ficar lá atrás de tudo do meu jogo, como eu tô fazendo aqui. E isso é muito importante você entender, porque vai ser útil em qualquer jogo que você vai criar. No Scratch a gente tem cenários, tem os atores, e esses atores estão em diferentes camadas, como mostrado aqui em pontilhado. Mas Lucas, se eu tenho várias camadas, como eu consigo escolher em qual camada o ator vai estar? Exatamente utilizando esses dois comandos aqui do Scratch, e com isso a gente consegue colocar um ator na frente do outro, um ator atrás do outro, e fazer exatamente esse cenário que a gente quer fazer aqui, de ter o meu escritório, de ter o personagem aqui atrás, e de lá no fundo ter esse cenáriozinho aqui. Então beleza, ficou entendido o que eu acabei de explicar e por que que a gente tem que colocar isso aqui como um ator e não como um cenário? Coloca aqui nos comentários pra eu saber se tá tudo ok. E agora, pra realmente começar a criação do nosso jogo, eu vou vir aqui em cenário, aqui eu posso clicar nessa setinha e apagar o que a gente já tinha criado, e aqui eu vou também clicar nesse ator e clicar na lixeira. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer vai ser a parede do escritório. Então posso vir aqui novamente, clicar aqui em selecionar um ator e clicar aqui em pintar. De novo eu vou escolher esse retângulo aqui, vou colocar da forma que eu achar melhor e posso clicar aqui nessa setinha para centralizar ele aqui no meio da tela. E agora eu quero fazer exatamente essa janelinha aqui, onde os meus personagens vão passar por trás. E para isso eu preciso meio que criar um buraco no meu cenário. Mas Lucas, como eu faço isso? Existem duas formas. A primeira seria clicar aqui embaixo em converter para bitmap. Mas observa que assim que a gente fizer isso, tudo que estiver aqui depois desse retângulo principal aqui vai ser apagado. Então se eu clico aqui em converter para bitmap e clico novamente em converter para vetor, só ficou exatamente o que estava dentro desse retângulo principal. Mas
Mas Lucas, e esse negócio branco que tá aparecendo aqui? Ele não deveria preencher todo o meu palco? E isso só acontece porque o X e Y não estão em 0, 0. E pra resolver, basta vir aqui em X e colocar 0, e vir em Y e também colocar 0. Se eu converter novamente pra bitmap, aqui eu tenho essa opção de selecionar, onde eu posso selecionar qualquer região aqui. E agora, quando eu clico em Delete, ela apaga e realmente criou esse buraquinho no meu ator. E com isso eu conseguiria fazer a minha janela. Se vocês quiserem, fique à vontade pra aumentar essa janela, reposicionar, fazer da forma que vocês acharem melhor. Lembrando que pra movimentar da forma que a gente tava fazendo, só clicar novamente em converter pra vetor, clicar nessa setinha aqui e colocar onde vocês quiserem. Outra forma de fazer isso, se eu tivesse esse mesmo retângulo que a gente tinha inicialmente, seria clicar aqui nessa borracha, aumentar um pouquinho ela, então eu posso aumentar aqui pra 100 e eu vou clicar uma única vez aqui no centro da tela. Depois eu vou clicar aqui em remodelar e observa que a gente tem 4 pontinhos aqui dentro desse círculo. Eu posso arrastar eles pro lado até formar mais ou menos um quadrado. Então tô arrastando aqui, tô arrastando aqui. E aqui eu teria mais ou menos o que seria a minha janela. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de editar. E agora basta a gente pegar esses pontinhos aqui e trazer para dentro dessa bolinha. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer a borda ficar exatamente dessa forma, como se fosse realmente um retângulo. Vou fazer isso aqui para todos os pontinhos. Outra forma de fazer isso seria clicar em cada um desses pontinhos e clicar nessa opção aqui em cima de apontado. Então eu cliquei em cada um deles, cliquei aqui em apontado e pronto, a gente já tem esse mesmo retângulo. E agora é só ajustar esses pontos de forma que fique realmente um retângulo. A grande vantagem de fazer dessa forma é que se eu aumento um pouquinho aqui, observa que eu já tenho a bordinha da minha janela, então já fica até mais bonitinho. Só pra fechar, independente da forma que você fizer, ou convertendo pra bitmap, ou dessa forma que eu mostrei, você pode clicar aqui na setinha, clicar aqui, clicar em preencher e mudar a cor do seu cenário. E aqui eu vou colocar esse salmão meio clarinho, porque eu acho que tá bem bonitinho. Ah, Lucas, eu posso aumentar um pouquinho essa janela? Fique à vontade, e aqui vocês podem aumentar tanto mexendo nesses pontinhos que estão aqui, quanto clicando aqui em selecionar, e só aumentando o cenário que a janela já vai ficar um pouquinho maior. Só pra fechar essa parte, eu vou clicar novamente aqui nesse retângulo e eu vou fazer agora a mesa. Então eu vou colocar a mesa aqui embaixo, onde eu quero que ela seja posicionada. Vou mudar aqui em preencher a cor pra marrom, pra ficar realmente uma cor mais de mesa. Vou só colocar um pouquinho mais claro pra poder ficar meio parecido com isso que a gente fez aqui. E agora eu vou clicar novamente aqui no remodelar, vou clicar nesses pontinhos aqui do lado e vou ajustar aqui para fazer esse mesmo efeito que a gente fez aqui de como se a mesa tivesse um pouquinho mais para frente, como se o nosso cenário fosse um pouco 3D. Então eu ajustei desse lado, depois vou clicar nesse outro pontinho aqui e ajustar desse lado aqui também. E se vocês quiserem mudar a posição, mexer em alguma coisa, clica novamente em selecionar aqui, você pode diminuir, pode aumentar um pouquinho, pode fazer o que você quiser. E pra mim isso aqui já tá bem legal. E seguindo as boas práticas, eu vou vir aqui mudar o nome pra Esse Não É Meu YouTuber Aulas. E beleza, agora que a gente tem o cenário, a gente pode começar a colocar os nossos atores. E você pode ou buscar o ator aqui no Google, então por exemplo, botar Ted, pegar uma foto qualquer dele e salvar ou como PNG ou como JPEG. Muito importante que aqui seja ou PNG ou JPEG, porque são os formatos que o Scratch aceita. Mas caso você queira, você pode vir aqui no meu jogo, clicar aqui em ver interior, escolher qualquer um desses atores que estão aqui, exportar a fantasia deles e importar no seu jogo. Eu vou exportar essa fantasia aqui, certo? Então é só clicar na fantasia que vocês querem exportar, clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em exportar. Depois é só voltar no seu jogo, clicar aqui embaixo em selecionar um ator, aqui em enviar ator, aqui nos meus downloads eu vou buscar a fantasia que eu acabei de exportar e pronto, já tá importado aqui o meu ator. Mas Lucas, eu queria que esse personagem, primeiro, ele fosse um pouco menor, que eu tô achando ele meio grande, então posso mudar o tamanho dele aqui pra 40, e aqui eu queria que ele fosse aqui pra trás, ele aparecesse nessa janelinha e depois ele continuasse. Como eu faço ele ir pra camada de trás? E a gente falou sobre isso, exatamente vindo aqui em aparência e selecionando esse comando aqui de vá para a camada, e aqui eu vou pedir para que ele vá para a camada de trás. Quando eu clico aqui, ele foi para trás do meu cenário exatamente da forma que eu queria. E agora eu quero que ele faça esse movimento aqui, de aparecer aqui atrás e chegar para o centro da tela. E para isso a gente vai ter que fazer duas coisas. A primeira, o ator precisa começar aqui atrás. Então a gente precisa fazer com que ele vá para essa posição. E para isso eu posso vir aqui em movimento e usar esse comando aqui para falar para ele ir exatamente para esse valor de X e Y que ele está atualmente. Aqui eu posso só inverter essa ordem para ficar um pouquinho mais visual. E depois eu quero que ele faça um movimento até chegar aqui. E a gente pode fazer esse movimento de duas formas. A gente tem o vá para X e Y e a gente tem o deslize para X e Y. Lucas, qual é a diferença desses dois comandos? Quando eu uso o vá para X e Y, é como se ele estivesse se teletransportando para essa posição. Então ele sai da posição que ele tiver e ele vai na hora para essa posição aqui que eu pedi. Então quando eu clico aqui, observa que pronto, ele chegou nessa posição. Já o deslize por um segundo, ele vai caminhar até essa posição. É como se ele estivesse andando aqui na tela até chegar aqui no centro. Então se eu colocar ele aqui e clicar nesse deslize por um segundo, observa que ele vai caminhando até chegar nessa posição central. E é muito importante a gente entender essa diferença, porque se eu quiser que o meu ator surja em algum lugar, naquele momento, de forma muito rápida, eu sempre vou usar o vá para X e Y. Assim como no início do jogo, eu usei para fazer ele aparecer aqui. Eu quero que ele apareça no início da tela o mais rápido possível.
então eu vou usar o vá para X e Y. Já se eu quiser que o meu ator tenha um movimento, que ele pareça se mover aqui na tela, como se ele estivesse caminhando até algum lugar, assim como acontece na vida real, porque a pessoa chega e vai caminhando até aparecer aqui na janelinha, aí eu vou usar o deslize. Então, como eu quero que ele caminhe até aqui, em vez de usar o vá, eu vou usar o deslize e pronto. Então, meu ator começa aqui e ele vai caminhando até chegar aqui no meio da tela para poder ver se ele pode ou não entrar no meu prédio. Quando eu clicar nisso aqui, olha o que acontece. Beleza, exatamente da mesma forma que a gente já tinha no jogo original. Ah, Lucas, eu tô achando que tá meio alto, tá cortando a cabeça. Eu poderia colocar ele um pouquinho mais pra baixo? E sim, só ajustar o valor de Y, tanto aqui quanto aqui. E pronto, quando eu clico nesse bloco já fica bem mais bonitinho. E agora que a gente já fez esse movimento, a gente pode começar a falar de anomalias. Se eu vier aqui na fantasia, eu posso chamar essa fantasia aqui de certo, e aqui eu também vou clicar em converter para vetor. Agora eu posso clicar nessa fantasia, clicar aqui com o botão direito do mouse em duplicar, e aqui eu posso colocar como se fosse uma pinta aqui, para ele ser uma pequena anomalia do Lucas. Se eu quiser criar outra anomalia, é só eu clicar aqui, clicar em duplicar, e eu posso colorir, por exemplo, o meu olho de azul igual eu tô fazendo aqui. Se vocês quiserem usar outros programas para edição, fiquem à vontade. O meu grande objetivo aqui é ensinar sobre o Scratch, então aqui eu vou focar muito mais na parte dessa ferramenta do que nessa parte de edição de imagem. E aqui eu vou colocar só o nome Anomalia 1 e Anomalia 2, só para poder diferenciar quais são essas fantasias. Tá, Lucas, beleza. Agora eu tenho essas duas anomalias aqui, mas como eu faço pro Scratch determinar se vai ser o certo, se vai ser a fantasia que realmente é o meu ator, ou se vai ser um doppelganger? E a gente quer fazer isso de forma aleatória, ou seja, a gente quer que o nosso jogo escolha sozinho se vai ser ou a fantasia correta ou se vai ser uma das duas anomalias. E sempre que a gente quiser adicionar aleatoriedade no Scratch, a gente tem esse comando aqui em operadores de número aleatório entre 1 e 10. E o que esse comando vai fazer? Como o próprio nome diz, ele vai escolher um número aleatório entre 1, ou seja, maior ou igual a 1, e 10, menor igual a 10. Ou seja, de forma aleatória, ele vai escolher um número nessa lista. E o que a gente pode fazer? A gente pode falar que se for 1 ou 2, eu quero que seja uma anomalia. Se for 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu quero que seja a fantasia certo, ou seja, eu quero que não seja um doppelganger. E aqui eu tô colocando mais números exatamente porque eu quero que a anomalia não apareça tantas vezes. Ah, Lucas, mas eu quero que a minha anomalia apareça mais vezes. Então você pode falar que se for 1, 2, 3 ou 4 vai ser uma anomalia. Se for 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai ser a fantasia certo. E isso aqui você pode colocar a condição que você quiser. Mas Lucas, como eu vou dizer isso pro Scratch? Aqui a gente tá falando que se for 1 ou 2, ou seja, a gente tá falando que se esse número aleatório for menor que 3, vai ser uma anomalia. Se não, vai ser a fantasia certo. Já aqui, eu tô falando que vai ser 1, 2, 3 ou 4. Da mesma forma, eu tô dizendo que se for menor que 5, vai ser uma anomalia. Se isso não acontecer, vai ser a fantasia certo. Então, basicamente, o que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que eu vou pegar um número aleatório qualquer. Se esse número for menor que algum valor, por exemplo, menor que 3 ou menor que 5, o número que vocês quiserem, isso aqui vai ser uma anomalia. Se isso não acontecer, a gente vai usar a fantasia certo. E a gente sabe que no Scratch, para colocar uma condição de uma coisa acontecer e se ela não acontecer, é só a gente vir aqui em controle e usar o se e o se não. E o que eu quero que aconteça, eu quero verificar se esse número aqui é menor do que algum valor. E aqui em operadores, a gente tem exatamente o comando que verifica se é menor. Eu posso colocar esse comando aqui, colocar esse número aleatório aqui na esquerda, e aqui na direita eu vou colocar 3, vou colocar 5, vou colocar o número que eu quiser. Quanto menor for esse número aqui, menor a chance de uma anomalia aparecer. Já se eu aumento esse número, maior a chance de uma anomalia acontecer. Então, beleza, a gente falou que se isso aqui acontecer, a gente quer que seja uma anomalia. Se isso não acontecer, a gente quer que seja a fantasia certo. E como que a gente coloca isso aqui em comandos do Scratch? A gente sabe que para mudar uma fantasia é só vir aqui em aparência e pedir para que ele mude para fantasia. E aqui eu posso colocar, por exemplo, fantasia certo. Beleza, com isso a gente garante, se for 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente vai estar na fantasia certo. Mas se a gente fizer a mesma coisa agora para mudar para fantasia anomalia, a gente tem o anomalia 2 e o anomalia 1. Como que eu escolheria entre essas duas fantasias? E aqui no Scratch tem uma coisa muito legal que eu posso pegar a fantasia ou pelo nome dela ou pelo número dela. Então se eu usar aqui novamente esse operador e usar aqui número aleatório entre 2 e 2, ele sempre vai pegar 2. Então 2, 2, 2, 2, 2, 2. E quando eu faço isso daqui, eu sempre vou mudar para minha fantasia número 2. Se eu trocar aqui para 3, eu sempre mudo para minha fantasia número 3. E agora o que a gente vai fazer é, de novo, usar esse número aleatório entre para selecionar de forma aleatória qual dessas duas fantasias aqui a gente vai ter,
que pode ser a fantasia de número 2 ou a fantasia de número 3. Então é só vir aqui em código. Aqui nesse primeiro número, eu coloco o número da primeira fantasia de anomalia e aqui no último, da última fantasia de anomalia. Agora, quando eu clico, eu tenho a fantasia com uma pinta, agora eu tenho com a pinta novamente, agora eu tenho com o olho colorido e essas fantasias vão se alternando de forma aleatória. Ah, Lucas, e se eu tivesse mais uma fantasia aqui, por exemplo? Se eu tivesse duplicado isso daqui e agora eu tenho 4 fantasias. E isso aqui é muito importante porque vocês precisam observar, primeiro, o número da primeira fantasia com anomalia e o número da última fantasia com anomalia. Ah, Lucas, e se eu tiver mais 2 fantasias aqui, a fantasia 5 e 6? O número da última fantasia vai ser esse 6 aqui. Então o que vai importar pra gente é só o número da primeira e o número da última. E com isso, a gente pode vir aqui em códigos e aqui nesse primeiro valor, a gente vai colocar o número da primeira fantasia com anomalia. E nesse último valor, da última fantasia com anomalia. Então naquele caso que a gente tinha 3 fantasias com anomalia, o último número era 4. Se fosse 5, eu colocaria aqui. Se fosse 6, eu colocaria o 6 aqui. Então basicamente, esse número aqui sempre vai ser 2. E esse último número aqui, a gente vai precisar alterar pro número da última fantasia aqui. Se eu apaguei aqui, fica 3. Se eu tivesse 4, ficaria 4. Posso voltar aqui, colocar aqui dentro. E agora, quando eu junto esse código aqui, o meu Scratch está sendo capaz não só de fazer um movimento, como também escolher uma fantasia aleatória pro meu ator. Se eu quiser fazer isso sempre que a bandeira verde for clicada, só vir aqui em eventos e usar o quando a bandeira verde for clicada. Agora observa que quando eu clico, tá com uma anomalia. Quando eu clico novamente, não tá com anomalia. E com isso, eu já consigo deixar o meu jogo muito mais dinâmico. E agora que o meu ator já chega aqui no meio da tela, eu preciso fazer ele continuar, entrar ou não no prédio. E para isso a gente vai precisar criar esses 2 botões aqui. Para fazer esses botões, primeiro eu preciso ter essa caixinha que vai estar aqui atrás e depois realmente criar os botões. E essa caixinha cinza, eu posso fazer ela no meu próprio cenário. Então vou voltar aqui, vou voltar no meu jogo e vou clicar aqui no cenário que a gente tem. Aqui, só seguindo as boas práticas, eu vou chamar de cenário do jogo e aqui eu vou chamar de Lucas Leal, que é o nome do meu ator, e depois já vou explicar a vocês por que a gente colocou esse nome. Vou voltar aqui em cenário jogo, vim aqui em fantasias, vou aumentar um pouquinho para ver melhor e trazer um pouco para cá, e aqui eu vou criar exatamente aquela caixinha cinza que vocês já tinham visto. Aqui em preencher, vou mudar a cor para cinza, e aqui eu vou colocar um pouquinho de contorno só para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Se vocês quiserem, podem mudar a posição, e se quiserem criar esse efeito meio que 3D, parecendo que tem uma caixinha aqui, é só vocês duplicarem isso daqui, dando um Ctrl+C, um Ctrl+V, trazer aqui pro lado. Aqui eu vou aumentar mais um pouquinho, daqui eu posso diminuir, e eu vou usar de novo esse remodelar para fazer isso daqui, dando um efeito um pouco mais visual e parecendo que realmente isso é uma caixinha. E só pra fechar, eu vou usar esse pintar aqui, vou mudar a cor e vou colocar uma linha bem mais fina, mudando aqui o tamanho da linha, saindo aqui do lado da minha caixinha e vindo aqui pra baixo da mesa. Com isso, parece que a nossa caixinha tá um pouco mais 3D. Não vou entrar muito nisso, mas a gente já tornou o visual um pouco mais bonitinho. Agora, eu preciso realmente criar esses 2 botões aqui. Então eu vou vir aqui em selecionar um ator e vou vir aqui em pintar. Como esse botão aqui, ele só é verde, eu posso vir aqui nesse círculo, colocar esse círculo bem aqui no meio, mudar novamente a cor aqui para verde, vou aumentar para poder visualizar um pouco melhor e agora eu quero fazer o desenho exatamente desse cadeado aqui. Então vou primeiro usar esse retângulo, vou tirar o preencher, não vou deixar nada dentro dele e vou fazer aqui um desenho como se fosse um cadeado. Vou posicionar ele um pouco mais aqui no meio e para fazer a parte de cima do cadeado, eu vou começar com esse círculo aqui. Vou aumentar ele um pouquinho, vou trazer ele pra cá pra garantir que ele vai estar do mesmo tamanho do retângulo aqui de baixo. Vou reposicionar ele aqui em cima e o que eu vou fazer agora é apagar essa parte de baixo. Pra conseguir apagar só essa bolinha que a gente tá criando, vou clicar aqui em selecionar, vou arrastar isso pro lado, vou pegar a borracha e pronto. Agora eu posso diminuir ela aqui e vou apagar só isso daqui e essa parte aqui de baixo. Para fechar, eu vou só usar essa linha aqui, juntar esse ponto com esse aqui e pronto, a gente tem um cadeado aberto. Vocês podem ajustar isso aqui da forma que vocês acharem melhor, diminuir o tamanho do cadeado, melhorar o desenho, mas pra mim esse cadeado já está funcionando. A única coisa que eu vou fazer pra fechar é aumentar um pouquinho aqui essa perna só pra ficar um pouquinho mais bonitinho do cadeado aberto. Agora eu vou clicar nessa seta, selecionar todo esse cadeado e centralizar ele aqui no meio. Depois vou pegar essa bolinha e centralizar ela aqui novamente. E pronto, a gente já tem o desenho do cadeado. Ah, Lucas, achei muito complicado fazer esse cadeado. Sem problema, vem aqui no jogo que eu criei, vem aqui em ver interior, seleciona aqui esse ator que é o cadeado, clica aqui em fantasias, clica com o botão direito e vai em exportar. Depois é só você vir aqui no seu jogo, clicar aqui em escolher fantasia, clicar em carregar fantasia e pronto, você já tem o cadeado da forma que tá no meu jogo. E se você quiser dar esse efeito 3D aqui, como eu tinha feito aqui, eu vou voltar aqui em fantasias, vou diminuir um pouquinho, vou selecionar isso daqui, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, vou colocar exatamente na mesma posição e vou usar esse pra trás, pra ele ir lá pro final. Agora eu vou clicar aqui nesse pontinho e arrastar ele um pouquinho
pouquinho assim pro lado e vim aqui em preencher e colocar uma cor um pouquinho mais escura pra parecer que realmente esse botão tá um pouco mais pra fora da minha tela. Como eu não vou usar esse que eu importei, eu vou apagar e agora eu vou diminuir somente um pouco no tamanho dele pra ele caber aqui dentro dessa caixinha. Tá grande, vou diminuir mais um pouquinho e pronto, a gente já tem o nosso primeiro botão aqui onde eu queria que ele tivesse. Quando eu clico aqui pra aumentar, ele já tá bonitinho aqui em cima. Vou voltar aqui e como ele pode estar aberto ou fechado, a gente precisa criar duas fantasias. A fantasia quando o botão tá pressionado e a fantasia quando o botão não está pressionado. Para isso eu vou vir aqui e colocar essa fantasia aqui como a fantasia fechado. Vou duplicar aqui e aqui eu vou chamar a fantasia de aberto. Para poder dar um feedback pro meu usuário que esse botão funcionou, eu vou colocar isso aqui bem mais claro e pronto. Agora quando eu clico, realmente parece que o botão não tá ativado e agora como ele tá mais claro, parece que o meu botão acabou de ser ativado. Se quiser clarear um pouquinho essa cor aqui do fundo também, fiquem à vontade e pronto, pra mim assim já tá bem legal. Aqui eu vou mudar o nome do ator de verde e eu vou duplicar esse ator porque agora a gente também precisa de ter o botão vermelho, ou seja, o botão que não vai permitir ninguém entrar no meu prédio. Aqui eu posso apagar esse aberto, vou voltar aqui no fechado e como no vermelho a porta vai estar fechada, eu quero só arrastar isso aqui para baixo e colocar como se tivesse o cadeado fechado, porque a minha porta realmente está fechada. Aqui nesse círculo eu vou clicar aqui em preencher, vou trocar para vermelho, aqui eu também vou trocar para vermelho e pronto, a gente tem o cadeado fechado. Da mesma forma eu vou duplicar e eu vou fazer agora o cadeado aberto para o vermelho, somente clareando um pouquinho, mudando um pouquinho a cor. Vou clicar aqui novamente da mesma forma que eu fiz para o verde, vou clarear ele um pouquinho mais, vou clicar aqui e também vou clarear e pronto, a gente tem tanto o vermelho fechado e aberto, quanto o verde fechado e aberto. E aqui eu também vou mudar o nome para vermelho e posicionar aqui o meu cadeado bem mais no cantinho aqui. Beleza, tá bonitinho e pronto. Agora a gente tem esses dois botões. E o que eu preciso fazer? A gente precisa permitir que a gente clique nesses botões e ele esteja aberto ou fechado. Lucas, como eu faço uma ação quando eu clicar no botão? Se a gente vem aqui no verde, vem aqui em códigos, a gente tem exatamente esse comando que diz quando esse ator for clicado. E se a gente quiser mudar a fantasia, é só vir aqui em aparência e pedir para mudar para a próxima fantasia. Agora, quando eu venho aqui no verde e clico nele, parece que realmente ele tá mudando a fantasia. E com isso dá a impressão de que a gente tá ligando e desligando esse botão. Eu posso fazer a mesma coisa pro vermelho e se eu quiser reaproveitar um código, é só segurar esse código e trazer aqui para qualquer ator que eu quiser. Agora o vermelho também possui esse mesmo código e quando a gente clica no vermelho acontece a mesma coisa. Mas Lucas, o vermelho e o verde, eles podem estar ativos ao mesmo tempo? Eu poderia ter a porta aberta e fechada? E a resposta é não. Eu preciso fazer com que se o verde estiver desativado, assim que eu clicar nele, o vermelho desative. E se eu clicar no vermelho, o verde fique desativado. Tá bom, Lucas, mas como eu poderia fazer ao ligar o verde, desligar o vermelho e ao desligar o verde, ligar o vermelho? E para conseguir fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, em vez de usar somente esse próxima fantasia, é usar um se para escolher qual vai ser a fantasia do meu ator. Eu vou vir aqui em controle, usar um se e um se não. E eu vou falar que se a fantasia desse ator for aberta, eu vou mudar para fantasia fechado. E se a fantasia for fechado, eu vou mudar para fantasia aberto. Nesse momento aqui, o resultado vai ser o mesmo. Mas isso aqui vai ser muito importante para os próximos passos que a gente vai precisar fazer. Então, eu vou vir aqui em aparência e com esse comando aqui, a gente consegue saber qual é o nome da minha fantasia. Por exemplo, aqui agora o nome da minha fantasia é fechado. E para poder verificar se é aberto, basta vir aqui em operadores, usar esse igual, colocar aberto aqui da direita e aqui na esquerda eu vou colocar essa condição aqui. Eu posso voltar aqui em aparência e falar que se o nome da minha fantasia for aberto, eu quero mudar para fantasia fechado. E se isso não acontecer, ou seja, se o nome da minha fantasia não for aberto, que vai ser fechado, eu quero mudar para fantasia aberto. Nesse caso aqui, agora quando eu clico no ator, a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tinha quando a gente utilizou o próxima fantasia. Só que esse bloco de códigos agora vai me permitir, além de fazer isso daqui, também controlar o vermelho. Mas Lucas, como eu poderia pedir para esse botão vermelho fazer alguma coisa aqui dentro do botão verde? Como eu faço uma comunicação entre os meus atores? E sempre que você precisar que os seus atores se comuniquem, que um ator peça para que outro faça alguma coisa, a gente vai usar a transmissão de mensagens, que está aqui dentro do evento, e são esses três comandos aqui. Então eu posso trazer esse comando aqui e falar que quando o botão verde for fechado, eu quero abrir o vermelho. Então no nome dessa mensagem eu vou colocar abre vermelho. E aqui eu vou duplicar, aqui embaixo eu vou falar que se o botão verde está aberto, eu quero fechar o vermelho, então eu vou criar uma nova mensagem chamado de fecha vermelho. Aqui eu vou tirar esse próxima fantasia e eu posso vir aqui no vermelho e falar que assim que eu receber a mensagem abre vermelho, eu quero mudar para fantasia aberto. Então eu vou vir aqui, mude para fantasia aberto, vou duplicar isso aqui e falar a mesma coisa quando eu receber o fecha vermelho, que eu quero mudar para fantasia fechado. Vou tirar esse bloco de comandos aqui e pronto, o meu botão verde já tá funcionando e ele já tá ativando e desativando o botão vermelho. Mas Lucas,
Lucas, agora então eu vou precisar fazer a mesma coisa com o botão vermelho e fazer tudo isso, não vai dar um trabalho muito grande? E na verdade sim, mas tem uma forma muito mais simples da gente resolver isso. Em vez de ficar transmitindo esse monte de mensagem aqui, o que eu posso fazer é criar uma variável que vai guardar essa informação, vai guardar qual botão está aberto. Então aqui eu vou criar uma variável chamada botão, e agora, ao invés de mudar aqui para fechado ou aberto, eu vou falar que se o verde estiver aberto, eu queria mudar essa variável botão para vermelho. E se o verde não tivesse aberto, em vez de mudar para fantasia aberto, eu vou duplicar isso daqui e eu vou mudar o valor desse botão para verde. E agora, a única coisa que eu preciso fazer é usar um operador, usar esse igual aqui e verificar qual é o valor desse botão. Se esse botão for igual a verde, eu mudo a fantasia do meu ator verde para aberto. Caso contrário, eu mudaria para fechado, e para fazer isso daqui eu vou usar novamente um se e um se não. Vou colocar essa condição aqui dentro, aqui eu coloco aberto, aqui eu coloco fechado. Se eu quiser, eu posso colocar ele aqui embaixo e observa que agora, toda vez que eu clicar, ele já está funcionando para o verde. E aqui no vermelho, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma coisa muito parecida com isso aqui. Eu posso trazer aqui para dentro do vermelho, aqui eu vou tirar esses dois comandos aqui, e aqui eu posso falar que se o botão for igual a vermelho, no vermelho eu vou mudar a fantasia para aberto. Se não for, eu vou mudar para fantasia fechado. Então tá aqui verde, mudei para fantasia fechado. Quando eu clico aqui e é o botão vermelho, se eu clicar nesse comando aqui, ele mudou para fantasia aberto, assim como eu gostaria que acontecesse. Então a única coisa que eu preciso fazer agora é aqui dentro do verde transmitir uma mensagem para o botão vermelho fazer isso. Então eu posso de novo usar esse transmita mensagem e eu posso chamar essa mensagem, por exemplo, de botão clicado. Aqui no vermelho eu vou usar esse quando eu receber botão clicado e pronto, já tá funcionando da mesma forma. Se o verde tá ligado, o vermelho tá desligado, quando eu clico no verde, o verde desliga e o vermelho liga. Se eu clico novamente, o verde liga e o vermelho desliga. Só que quando eu clico no vermelho, nada tá acontecendo e a gente também queria que isso acontecesse pro vermelho. E para isso, basicamente, a gente vai usar essa mesma coisa que a gente já tinha usado aqui, só que sem essa parte aqui. Então eu poderia dividir esse código em duas partes, trazer esse transmita aqui para baixo e aqui eu também vou colocar o quando eu receber o botão clicado. Porque aqui o que é que vai acontecer? Esse bloquinho aqui, ele tava aqui embaixo. Então ele tava sendo executado logo depois aqui desse comando. Agora eu tô enviando essa mensagem aqui transmitida de botão clicado. Então assim que eu transmito a mensagem, aqui eu vou executar esse quando eu receber o botão clicado e novamente eu tô executando esse bloco da mesma forma que eu tinha anteriormente. Só que agora o que eu consigo fazer é arrastar esse bloco também aqui pro vermelho. Aqui eu vou só ajustar para ficar um pouquinho melhor de visualizar. E aqui a gente quer fazer a mesma coisa que a gente tinha com verde. Se ele tiver aberto, eu vou mudar aqui para verde. E se tiver fechado, eu vou mudar para vermelho. Então nesse bloco aqui, tanto para o verde quanto para o vermelho, a gente fez a mesma coisa e vou explicar passo a passo para não ficar confuso. Aqui, como eu tô no ator vermelho, se aqui for aberto, eu vou mudar para o ator verde, ou seja, para o outro ator. Então se o vermelho tá aberto, eu vou querer abrir o verde. Já se ele não tiver aberto, ou seja, ele tá fechado, eu vou mudar para a cor desse próprio ator, porque esse botão estava desativado e eu vou querer ativar ele agora. Então aqui nessa primeira condição do se, esse valor aqui vai ser sempre o outro ator. E esse valor aqui é o próprio ator que a gente está falando. E isso acontece da mesma forma nesse ator verde aqui. Aqui essa primeira condição é do outro ator, ou seja, do ator que eu não estou falando agora, que é o vermelho. E essa segunda condição é desse ator aqui, desse ator verde. Então com isso a gente já tem esses dois botões funcionando. Quando eu clico no verde ou no vermelho, os botões já estão ativando o seu próprio botão e desativando o outro botão. E agora que a gente já tem esses dois botões, a gente pode criar o movimento do nosso personagem entrando no prédio. Para isso eu vou voltar aqui no meu código, vou vir aqui nesse ator e eu vou pedir para que ele espere até que o botão seja igual a verde. Porque se o meu botão verde tiver clicado, ele já pode entrar no prédio. Pra gente esperar até que alguma coisa aconteça no Scratch, basta usar esse comando espere até que, e aqui dentro eu vou colocar a condição. Qual é a condição que eu quero? Que o meu botão seja igual a verde. Então aqui do lado esquerdo eu vou colocar essa variável botão e aqui do lado direito eu vou escrever verde. Quando isso acontecer, eu quero que ele continue deslizando e entre no meu prédio. Então para ele continuar deslizando, a gente sabe como faz, só vir aqui em movimento, usar esse deslize por, e aqui a gente pode colocar 5 também para ficar tudo na mesma altura. Então beleza, quando eu clico na bandeira verde, se esse valor aqui for verde, ele continua deslizando. Se eu clico novamente e é vermelho, ele fica parado aqui na frente. Mas Lucas, e se eu deixar uma anomalia entrar? Não deveria
deveria acabar o meu jogo? Não deveria dar algum erro? E pra fechar essa aula, a gente vai fazer exatamente isso. Se quando eu chegar aqui e liberar a entrada e for uma anomalia, eu queria colocar uma mensagem tipo essa daqui: você deixou uma anomalia entrar. E pra fazer isso, primeiro vamos criar uma tela escrito você deixou uma anomalia entrar. Vou voltar aqui no meu jogo, vou clicar aqui novamente em selecione o ator em pintar. Aqui eu vou utilizar de novo esse retângulo e eu quero fazer uma tela branca, então posso ajustar a posição dele aqui e na cor eu vou trocar exatamente por uma cor bem clarinha. Aqui eu vou usar esse T para escrever um texto e aqui eu vou colocar o texto preto e vou escrever você deixou uma anomalia entrar. De novo, vou usar essa setinha só para aumentar esse texto e ficar mais bonitinho e pronto, acho que já tá bem legal dessa forma aqui. Lembrando que geralmente esse valor aqui não vai estar 0 e 0, então é só eu colocar aqui 0, 0 e pronto, essa tela já está pronta. Quando eu começo o meu jogo, eu não quero ver essa tela, senão a gente não vai conseguir nem jogar. Então para isso aqui em código, eu vou falar que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que ela se esconda. Então vou usar aqui o esconda que a gente já utilizou, pronto, já tá funcionando. E eu quero que essa tela seja exibida se quando eu clicar no botão verde, uma anomalia entrar no meu jogo. E como eu verifico se o ator que acabou de entrar é uma anomalia? Eu posso voltar aqui e de novo a gente vai utilizar o fantasia nome, porque no fantasia nome a gente tem o certo quando não é uma anomalia ou o nome da fantasia se for anomalia. Então se depois de eu apertar o botão verde e isso aqui acontecer, se aqui o nome da minha fantasia não for certo, então se for diferente de certo, aí eu errei. Ou seja, eu deixei uma anomalia entrar e eu queria mostrar esse ator 1 aqui. Então como eu faço isso? Novamente, utilizando um se para verificar se alguma coisa aconteceu, a gente vai utilizar o mesmo igual que a gente tinha utilizado aqui para os botões. Então, se o nome da fantasia não for certo, mas Lucas, aqui eu tô verificando se ele é igual a certo. Como eu faria para verificar se isso não aconteceu? Ou seja, se é diferente de certo? Exatamente utilizando esse não que tá aqui. Então, se o nome da minha fantasia não for certo, ou seja, se for anomalia 1, anomalia 2, anomalia 3 ou qualquer fantasia diferente dessa daqui, o que eu quero fazer é mostrar essa tela aqui chamada ator 1. E basicamente a gente quer que esse ator aqui peça para que esse outro ator faça alguma coisa. E a gente acabou de falar como a gente faz isso. Exatamente transmitindo mensagens. Então eu posso vir aqui em eventos, colocar aqui o transmita e criar uma nova mensagem, por exemplo, chamada de fim de jogo. Agora eu posso ir nesse ator aqui, como boa prática, eu vou mudar o nome para telas e aqui eu vou falar que assim que eu receber fim de jogo, eu quero mostrar esse ator. Então é só vir aqui em aparência e usar o mostre. Agora eu tô jogando o meu jogo, se eu deixo o meu personagem certo entrar, nada acontece, mas se eu liberar a entrada de uma anomalia, o meu jogo acabou. Só pra gente fechar duas coisinhas pro nosso jogo ficar mais bonitinho. A primeira é tirar o valor dessa variável, então posso clicar aqui, posso clicar em variáveis e posso clicar aqui novamente nessa caixinha em frente ao botão. E aqui eu queria colocar ela um pouquinho mais transparente. Então eu posso vir aqui em aparência e usar esse defina o efeito como. E aqui eu posso trocar por efeito fantasma. E quanto maior esse valor, mais transparente esse ator vai estar. Então se eu coloco 100, esse ator nem aparece. Se eu coloco 0, ele aparece totalmente. Mas se eu coloco 20, já dá uma transparência bem legal no meu jogo. E pronto, agora o nosso jogo já tá funcionando. E se eu deixo uma anomalia entrar, aparece a mensagem desse jeito. Com isso, a gente deu os primeiros passos na criação desse jogo. Mas vem muita coisa legal por aí. Então eu vou pedir para, por favor, deixar uma curtida nesse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. E a gente se vê nos próximos vídeos.